Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. As curas. A perda de sangue. 10. Há 12 anos, uma mulher sofria de hemorragia. Ela já havia padecido muito nas mãos de diversos médicos, com os quais gastou todos os seus bens sem conseguir nenhum alívio. Ao contrário, cada vez ficava pior. Ao ouvir falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, dizendo: "Se eu conseguir ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, o fluxo sanguíneo estancou e ela sentiu que o seu corpo estava curado daquela enfermidade. Imediatamente, Jesus, conhecendo a virtude que havia saído dele, se voltou para a multidão e disse: "Quem tocou as minhas vestes?" E seus discípulos lhe disseram: "A multidão lhe aperta de todos os lados e você pergunta quem o tocou?" E ele olhava em torno de si procurando aquela que lhe havia tocado. Mas a mulher, sabendo o que havia acontecido com ela, tomada de medo e pavor, jogou-se aos seus pés e lhe contou a verdade. Jesus então lhe disse: "Minha filha, a sua fé lhe salvou. Vá em paz e fica curada de sua enfermidade." Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. 11. Estas palavras, conhecendo a virtude que havia saído dele, são significativas. Elas representam o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram a ação que havia acabado de se produzir. É preciso notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado por uma multidão? A razão é bem simples. O fluido, sendo matéria terapêutica, precisa atingir a desordem da matéria orgânica a fim de repará-la. Pode ser dirigido sobre a enfermidade pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, em resumo, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro fluido age como uma bomba emissora e o segundo fluido como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessário que as duas ações ocorram ao mesmo tempo. Outras vezes, basta uma só. No segundo caso, o fluido agindo como uma bomba aspirante foi o que aconteceu com a mulher que perdia sangue. Portanto, Jesus tinha razão para dizer: "A sua fé lhe salvou." Compreende-se que a fé a qual Jesus se referia não é uma virtude mística, como muitas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. De modo que aquele que não possui essa fé opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a sua ação. Assim sendo, fica fácil compreender que, apresentando-se ao curador dois doentes com a mesma enfermidade, um possa ser curado e o outro não. Esse é um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica, através de uma causa muito natural, a fé do enfermo, algumas anormalidades que são apenas aparentes.